Bom dia, estamos finalizando a semana com mais um Morning Call da Empire Capital. Bom, ontem foi feriado aqui no Brasil, mas lá fora a gente teve um dia bastante movimentado, com o principal destaque sendo o julgamento do Donald Trump, que aconteceu em Nova York. Bom, ele foi julgado culpado por 34 acusações de falsificação de registros comerciais para ocultar um pagamento a uma atriz. Isso pouco antes das eleições de 2016. Nas próximas semanas, o juiz responsável pelo caso vai decidir e determinar qual vai ser a sentença de Donald Trump. O que dizem, é que ele poderia ser condenado à prisão, mas que esse não é o cenário mais provável. E com relação às eleições, o que os analistas políticos dizem é que o impacto deve ser limitado em função da grande polarização que a gente tem nos Estados Unidos. Mas esse foi o principal destaque por lá no dia de ontem. Já da parte de dados econômicos, a gente teve divulgação de nova revisão do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre. A revisão que a gente teve para lá foi baixista, mas isso também acabou ali não impactando os mercados, já que já era uma revisão esperada. Hoje pela manhã a gente já teve divulgação de dados de inflação lá na zona do euro. O dado, veio em linha com as expectativas, mas quando a gente olha o núcleo, ele veio um pouquinho acima. Isso, no entanto, não muda aí a visão de que por lá uma redução nas taxas de juros deve acontecer já na próxima reunião, agora em junho. Também tivemos dados de China, dados de PMI, manufatura e não manufatura, e os dois dados dos dois setores vieram aí com redução, o que também foi abaixo das expectativas. Então a gente teve o PMI de manufatura caindo de 50,4 em abril para 49,5 em maio, O esperado era que ele continuasse um pouquinho acima de 50, enquanto o de não manufatura recuou marginalmente de 50,2 para 50,1 e o esperado era que ficasse em 50,5. Só lembrando, esses dados de atividade, quando eles estão acima de 50, eles indicam expansão da atividade econômica ao longo do mês, e quando eles vão para baixo de 50, indicam contração da economia. Hoje a gente já começa o dia com as bolsas em quedas lá fora, o Eurostock está caindo 0,1% e os futuros do S&P e do Nasdaq estão recuando 0,3 e 0,5 respectivamente. Ontem a gente teve bolsa nos Estados Unidos também fechando no negativo, mas nessa madrugada na Ásia a gente teve Nikkei no positivo, com Nikkei subindo 0,1% e Xangai subindo 0,7%. Hoje, principal destaque é a divulgação de dado de inflação nos Estados Unidos, o PCI, que é a medida preferida do Banco Central norte-americano de inflação. Então, esse dado sai às 9 horas e 30 minutos, muito importante. E aqui no Brasil, a gente continua com expectativa pela apresentação da medida de compensação à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Já foi divulgado, ali um pouquinho do que pode ser essa medida. O que os analistas falam, que essa medida ali, ela teria impacto nas receitas o suficiente para compensar a desoneração da folha, cerca ali de 25 bilhões de reais, mas é claro, os analistas estão esperando essa divulgação para ver mais no detalhe como que vai funcionar essa medida. Então, o que foi divulgado pelo governo é que isso poderia ser divulgado ao longo do dia de hoje ou na semana que vem. Então, na sexta-feira por aqui, mercado aguardando essa decisão. Então, lá fora, dado de inflação dos Estados Unidos e aqui, mercado aguardando essa questão política. Por hoje era isso, um bom final de semana a todos, nos vemos na segunda-feira.